Então, parei pra assistir Lords of Chaos e foi... mas tipo, de forma negativa, tá ligado? Lords of Chaos, ou Mayhem, Senhores do Caos, é um filme de 18 de 2019, Ai Minha Garganta, dirigido por Jonas Åkerlund. Caso você magicamente reconheça o nome, sim, é o primeiro baterista do Bathory, que até onde eu entendo é uma das pioneiras do Viking Metal, ou Viking Metal, e do Black Metal. E no caso, esse filme é sobre o segundo gênero. É uma história baseada em fatos reais sobre a criação da segunda onda do Black Metal na Noruega, lá no final dos anos 80 e início dos anos 90. Ela é narrada e protagonizada por Euronymous, guitarrista do Mayhem, que foi uma das bandas principais desse movimento. Caso tu não saiba, esse movimento em específico foi bem controverso, e nessa história temos mortes, tragédias e igrejas pegando fogo. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre os eventos específicos dessa época, porque meio que seria spoilers do filme, e por mais que tenha acontecido, é spoiler. Eu vou deixar na descrição um vídeo documentário, que infelizmente tá em inglês, mas explica bem a treta principal e mais conhecida da época. E vou te falar que é uma forma bem melhor de saber a situação toda do que assistir esse filme. A história original foi levemente mudada e embelezada aqui, o que não é exatamente um problema. Mesmo sendo baseado em fatos reais, está sendo contado por um diretor que tem seus próprios pensamentos sobre os acontecimentos, além de um estúdio bancando a produção. É uma história real que está sendo transformada em uma história da maneira tradicional que estamos acostumados com histórias. Tá tranquilo. Meu problema é que a direção tomada foi basicamente fazer o enredo mais clichê e fácil possível. Eu não sei se clichê é a palavra correta aqui, mas o filme só seguiu as regras de construção de roteiro para fazer um filme hollywoodiano, e é só isso. O próprio personagem do Euronymous já deixa isso em evidência. Euronymous na vida real foi um cara escroto, babaca, manipulador, meio psicótico e talvez um completo imbecil. Enquanto o Euronymous do filme é um cara simpático que foi escrito para a plateia torcer por ele e gostar dele. O que definitivamente 100% é uma decisão, mas não acho que é uma decisão boa. Euronymous real daria um bom personagem em um filme de estudo de personagem. O cara começou um culto e manipulou dezenas de adolescentes, na real já são jovens adultos, mas adolescentes, vulneráveis a fazer coisas que provavelmente não fariam se fossem deixados em paz. Tem um texto dele que não apareceu no filme, onde ele diz que apenas os dignos podem ouvir Mayhem. Basicamente, a banda não faz música para os fãs. A banda faz músicas para Lúcifer. E se você escutá-las, você pertence tanto ao movimento black metal quanto às bandas, porque você está adorando Lúcifer ao adorar as músicas. E muitos adolescentes caíam nisso, porque era tipo uma tribo. Era um grupo fechado que aparentava difícil de entrar e se turmar. Portanto, as pessoas tentavam entrar e se enturmar. E apesar de tudo isso, Euronymous meio que era um completo imbecil, que usava toda essa estética edgy dele, mas com uma fantasia pra brincar de ser um agente do caos. Mas ele mal sabia o que ele tava fazendo. Dá pra escrever um filme bem mais interessante ao redor desse cara do que do cara que realmente temos no filme. Eu não quero ser uma daquelas pessoas que ficam tipo, eles podiam ter feito X, por mais que eu faça isso bem mais do que eu devia, mas é só que o que eles fizeram foi, como eu mencionei antes, criar um protagonista genérico e desinteressante que guia a plateia pelos acontecimentos. E como ele está narrando o filme inteiro, se ele não for interessante, então o filme não é muito interessante. O enredo usa muito essa ideia de somos amigos entre Euronymous e os outros personagens da trama pra deixar essa galera toda mais simpática pra um público geral. E nisso me incomoda o fato de que um relacionamento em específico é tratado como uma grande e fortíssima amizade. Mas se você conhece a história real, é quase que desrespeitoso tratar esses indivíduos como amigos? Esse é um filme que quer apresentar seu protagonista como um cara bom, mas essa é uma história que só aconteceu porque Euronymous era um cara mau. E é debatível se os outros personagens do filme são fiéis à forma como eles realmente eram, ou se o filme mudou por seus próprios motivos. Agora, falando um pouco sobre mim, eu não curto muito black metal, mas é bem questão de opinião minha mesmo, nada contra o som. Se isso serve de alguma coisa, eu gosto de black gaze. Eu mal sei o que black gaze é. Porém, eu vou falar que eu realmente não gosto da cultura do black metal. Pelo menos aquela que nasceu na Noruega e é apresentada nesse filme. Eu sou suspeito de falar sobre isso porque eu sou do power metal e portanto eu não me levo a sério, mas a galera do black metal se leva a sério demais. É um bando de adolescentes tipo, meu nome é Demon Dark Deathblood, eu odeio coisas felizes e turma do pagode. Varg Vikernes é meu ídolo e uma ótima pessoa, e eu não me importo que ele me ache inferior por ser brasileiro, ou que ele seja um nazista. Daddy Varg é maravilhoso. Então, desculpe eu stroll cult aqui, mas eu vejo o black metal inspirado no norueguês como um bando de adolescente edgy sendo super edgy e engraçados. E eu vejo a galera da época sendo super edgy e idiota. As críticas desse filme que eu vejo são tipo, critique a galera da época quanto quiserem, mas eles fizeram o que fizeram por um motivo. E eu pergunto não ironicamente, que motivo? Acabar com a religião cristã na Noruega? Como é que 20 imbecis com pouco pelo no saco, queimando umas igrejas, vão mudar uma ideia cultural em um dos países mais religiosos do mundo na época? Eles acham que se você queimar uma igreja, a influência da igreja acaba nas proximidades? Mas agora a Noruega é menos religiosa. Sim,
Assim como o resto do mundo. Ateísmo cresceu pra caralho nos últimos 20 anos. Black metal não teve nada a ver com isso. Pelo menos com base na minha pesquisa, que eu admito foi meio rasa, mas tipo... E eu aponto tudo isso porque o filme tem uma opinião parecida com a minha em relação ao black metal, creio eu. O filme não os trata como essa galera malvadona, puta agentes do caos, aqui pra destruir felicidade e tudo mais. Não, eles são tratados como um bando de adolescente meio idiota e meio Marieva com as outras. Especialmente os figurantes. A atuação deles, e do resto do elenco, é... tipo, não boa, mas funciona porque realmente parecem adolescentes tentando se misturar, tentando parecer mais legal pras pessoas próximas a eles e tentando ficar parecido com essas pessoas próximas a eles. Na real, esse ângulo também funciona muito pra questão do diálogo, que também seria não bom, mas, por exemplo, a gente escuta muitas vezes alguém gritando Satan! Por nenhum motivo. E isso funciona pra ideia de que o filme apresenta, de que são só pessoas sendo meio edgy. Agora, alguém que era um pouco mais hardcore na vida real é o Varg Vikernes, baixista do Mayhem e tudo da banda Burzum. É uma banda solo e tal. Ele fez uma alta quantidade de coisa na vida real em relação a essa história toda. E nesse filme, ele é um imbecil super patético. E eu adoro isso, porque parece um vai tomar no cu dirigido diretamente ao Varg da vida real. Que por mais que ainda tenha uma cacetada de fãs hoje em dia e seja super respeitado na comunidade black metal, ele meio que é um neonazista e pá. Ah, Danael, mas o Varg não é neonazista, ele só meio que odeia judeus. Eu adoro que tem um texto em 2005 no blog dele, onde ele explica que deixou de usar o termo nazista pra se identificar, porque agora compreendeu o contexto histórico e sua conotação negativa, e passou a usar o termo odalismo para se descrever, cujas ideologias são praticamente as mesmas do nazismo. Varg, o problema não era semântico. Se tivermos um relacionamento positivo com nossa terra natal, nosso sangue, nossa raça e nossa cultura, nós não destruiremos nenhum destes com a civilização moderna. Ou seja, capitalismo, materialismo, cristianismo e judaísmo, poluição, urbanização, miscigenação racial. Se esse filme quer tratar um imbecil como um imbecil, eu tô mais que tranquilo com isso. Varg é muito pateta nesse filme, e o filme em si ridiculariza o Varg bastante. Ah, e além disso ele é interpretado por um ator judeu. Isso 100% foi intencional e eu amo isso. Então resumindo minha opinião no roteiro antes de falar brevemente do resto, a decisão de mostrar Euronymous como um protagonista feito para se conectar com a gente e fazer com que a plateia goste dele, faz desse filme um tanto desinteressante e fácil. Mas a maneira que o black metal foi representado é algo que me agradou pessoalmente devido à forma que eu pessoalmente olho para esses eventos. O que definitivamente fez eu gostar um pouco mais do filme e perdoar o diálogo e as atuações. E como é o resto do filme, fora a parte do enredo e atuações, que eu mencionei rapidinho. O que eu tenho a falar sobre a trilha sonora é que, 1, eu não me lembro dela. 2, não tem black metal norueguês nesse filme sobre black metal norueguês. As bandas da época recusaram que o filme use qualquer uma de suas músicas, o que meio que é bem engraçado. Em geral, ninguém naquela cena queria que esse filme fosse feito, pelo que eu saiba. Tem uma música do Mayhem nesse filme e ela é um cover, eu acho. Ela tá na melhor cena do filme, que é a cena do show, que acontece no início. O aspecto visual do filme é meio nada, na minha opinião. Nada realmente me chamou a atenção, fora uns jumpscares aleatórios que acontecem de vez em quando, porque foda-se. Mas aí quando a gente chega na cena do show, o filme fica bom visualmente. A edição é rápida e energética, o set do show é interessante, os planos grotescos estão bem em evidência e bem na sua cara. Tudo funciona super bem pra atmosfera da cena e casa muito bem com a música. E eu chuto que o motivo pra isso é que Jonas Åkerlund é diretor de clipes, então ele deve ter se sentido meio que em casa. Agora, mesmo com essa única cena bem legal, eu recomendo esse filme? Você pode gastar seu tempo com coisas bem melhores, mas acho que também pode gastar com coisas piores. É mediano pra mim. Se tiver interesse nessa história toda, tem uma infinidade de videodocumentários e documentários sobre esse assunto. Mas se tu não tiver nada pra fazer, esse filme serve também, é divertidinho. Então dá uma olhada se tu quiser, se inscreve no canal e deixa um like nesse vídeo. Me segue no Twitter e aperta o botão do sininho lá. Enfim, é isso. Até a próxima e até!